última semana, tive uma reunião muito produtiva com todas as entidades do setor coreiro calçadista. Essa reunião aconteceu em Novo Hamburgo, na Bicalçados, e ela foi comandada pelo presidente da Bicalçados, Milton Cardoso. O que fez o setor? Apresentou o bom momento que vive, os bons números do setor nesse momento, mas também as preocupações que existem. A gente trabalhou muito para conseguir convencer o governo federal que tinha que se evitar a concorrência predatória do calçado chinês, que estava entrando com preço muito baixo aqui no Brasil e usando dumping. E nós conseguimos uma mobilização da classe política, das entidades ligadas ao setor coreiro calçadista. Eu tive uma participação forte nisso, conseguimos fazer com que houvesse essa sobretaxação ao calçado chinês. Ótimo, isso significou recuperação de empregos, isso significou um oxigênio maior para o setor. Pois bem, hoje eu vejo que existem algumas outras preocupações. Uma delas é que a sobretaxação aconteceu ao calçado e não às partes do calçado. Então está entrando, por exemplo, solado, cabedal, partes para a produção de um calçado sem sobretaxação. E o que está pedindo o setor? Que o governo federal sobretaxe também estas partes. O que está pedindo o setor? Que se evite a triangulação. O que é a triangulação? Tu usa como entreposto para mandar calçado para o Brasil da China, tu usa um outro país e tu foge da sobretaxação. Então, o setor está preocupado com essa triangulação, essa utilização de outros países para mandar calçado chinês para cá, evitando a sobretaxação. São medidas que devem ser tomadas pelo governo federal num curtíssimo espaço de tempo para que esse setor, que é gerador de emprego e renda, e observe, o setor coreiro calçadista gera no Brasil 360 mil empregos diretos. Se nós olharmos a cadeia toda do setor, são 800 mil empregos gerados. Então é um setor que emprega muito, é um setor que é uma locomotiva do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. E tem que ter uma atenção cada vez mais forte do governo federal para evitar que essa concorrência desleal feita por alguns países, que medidas protecionistas que ferem a Organização Mundial do Comércio, que outros países tomam medidas que ferem as normas da OMC, que isto tudo tenha uma ação enérgica e forte do governo federal. É o que o setor espera, é o que o setor me pediu e é o que eu vou procurar trabalhar junto ao Ministério de Indústria e Comércio, junto à área econômica do governo, junto ao governo federal como um todo, para que o setor coreiro calçadista continue gerando emprego, renda e sendo um fator de desenvolvimento mais forte do Estado e do país. Nesta mesma reunião, lá em Novo Hamburgo, na semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com os empresários do setor coreiro calçadista sobre o fato de termos que instrumentalizar mais os nossos instrumentos de defesa comercial. Aquilo que o Brasil tem para proteger nossas empresas de concorrências predatórias. Se a gente olhar o que aconteceu com a China e a demora para conseguir garantir essa sobretaxação ao calçado chinês, é por quê? Porque a demora é porque falta gente, a demora é porque existe uma pouca instrumentalização para analisar um processo de dumping. Então, isto vai atrapalhando as nossas empresas. Se nós olharmos que o presidente Milton Cardoso, presidente da Bicalçados, disse na reunião que o Equador, que a Argentina e a Venezuela estão tomando medidas protecionistas que atentam contra as normas da Organização Mundial do Comércio, pois bem, o que o Brasil tem que fazer? Se esses três países, vizinhos nossos, tomam medidas que vão contra aquilo que diz a Organização Mundial do Comércio, nós temos que tomar medidas que evitem que isso continue e termine prejudicando as nossas indústrias. Então nós temos que ter uma defesa comercial mais preparada, mais atuante, que dê respostas mais rápidas, sob pena que, em cima de concorrência predatória, em cima de não cumprimento daquilo que diz uma Organização Mundial do Comércio, nós poderemos ter fechamento de empresas aqui, poderemos ter desemprego, e isto não pode ocorrer. Por isso, o governo federal tem que atentar para que aquilo que existe de equipamentos, de instrumentos, de pessoas que trabalham na defesa comercial, que isso tudo seja fortalecido para exatamente proteger as nossas indústrias. Quando no governo do Estado,
Uma negociação forte com o chamado consórcio QIP, que reúne grandes empreiteiras, nós garantimos para o consórcio QIP área no Porto de Rio Grande e os incentivos fiscais que eram necessários para a construção de uma plataforma oceânica. Aquelas plataformas que vão buscar petróleo lá no fundo do mar, um grande equipamento. Pois bem, esta P53 que nós garantimos durante o nosso período de governo para ser construída em Rio Grande, a ela veio a P55, logo depois dela veio a P55 e agora está para iniciar a P63. Só esta P63 significa um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Só essa P63 vai gerar 2.000 empregos na montagem dela. 2.000 empregos só na fase de montagem. Ela deverá ficar pronta em dezembro de 2012. Se nós olharmos que ao lado da construção dessas plataformas oceânicas, nós negociamos também com a empresa W Torre, a área no porto, incentivo fiscal para a construção do chamado dique seco, que vai permitir construir petroleiros, consertar plataformas, construir plataformas lá em Rio Grande, pois bem, nós garantimos que a W Torre tivesse as condições para fazer esse dique seco lá no nosso polo naval. Claro que o governo federal foi muito importante para que tudo isso acontecesse em Rio Grande. Claro que se não houvesse uma decisão do presidente Lula de que a indústria naval deveria ser fortalecida, que a Petrobras deveria produzir plataformas, petroleiros, sondas no Brasil e não importar esses equipamentos, e o presidente Lula queria que isso se distribuísse pelo Brasil, tudo bem, o presidente Lula e o governo federal teve um papel muito importante, mas se nós não entrássemos garantindo área no porto, se nós não entrássemos disputando com outros estados da federação, se nós não garantíssemos os incentivos fiscais necessários, não teríamos o polo naval em Rio Grande e não teríamos um equipamento que hoje gera emprego, renda, desenvolvimento, é importante para o presente e será muito importante para o futuro do nosso estado.